Senhor Deus, mais uma vez me chego diante de Ti para suplicar, Senhor, o auxílio de sempre para realizar este trabalho. É algo prazeroso falar das dádivas que Tu tem estendido a um povo neste mundo. E eu acredito que sou um desses que Tu tem separado para enviar essas dádivas dos altos céus, que é aprender da Tua palavra, principalmente na matéria de santificação. E hoje vamos falar de uma qualidade de homens que existe na face da terra, que é o simples. E queremos hoje falar a respeito da diferença que tem entre a simplicidade de Cristo e a simplicidade do homem. Nós pedimos auxílio mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Amém. Neste pouco tempo de vida, momentos alegres passei, no nascimento de meus filhos, também no dia que casei. Tudo foi maravilhoso, também quando a salvação alcancei. Tudo foi maravilhoso, também quando a salvação alcancei. Já está encerrado mais um ano. Eu só tenho a agradecer por tantos livramentos nos dias que Deus deu para viver. Nós também esperamos o meu Senhor nas nuvens aparecer. Nós estamos esperando o meu Senhor nas nuvens aparecer. Nos momentos difíceis, Deus ajudou, e com isto tenho vitória para contar. Nos momentos de enfermidade, o meu Deus proveu meios para curar. Foi tudo transformado em alegria. Então vamos ao nosso Deus adorar. Foi tudo transformado em alegria. Então vamos ao nosso Deus adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos iniciar mais a nossa conversa de hoje em cima deste assunto, fala da simplicidade do homem, e mostrar um pouco a diferença que há poucos dias nós falamos da simplicidade de um rei, falando da pessoa do Senhor Jesus, para trazer a salvação até nós. Eu sei que nós
que a simplicidade ela tem algumas interpretações. E a simplicidade hoje do homem que vamos falar é aquilo que os outros nossos semelhantes conhecem como o bobo. Aquele simples demais que acaba não enxergando direito as coisas que estão ao nosso redor. E isso traz muitos prejuízos, tanto sociais quanto espirituais. Então vamos começar em Provérbios 9, verso 4, que diz o seguinte: quem é simples, volte-se para aqui aos votos de entendimento. O que é que nós podemos entender disto aqui? Então, Salomão, quando estava escrevendo o provérbio, principalmente esse texto, tenho uma grande certeza que ele estava querendo chamar a atenção, aconselhando o homem para ter uma simplicidade com medidas. É aquela simplicidade sem ser ignorante. E essa simplicidade sem ser ignorante, nós podemos contemplar ela na pessoa do Senhor Jesus. É aquele que veio com humildade, nasceu em um leito muito humilde, de muita simplicidade, mas ele não era aquele que deixava se dominar pelos religiosos da época, pelos espertalhões da época. E nós temos que tomar sobre as nossas vidas também este exemplo do próprio Senhor Jesus. E ainda Provérbios 9, versículo 5, diz assim: vinde comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. E o verso 6, deixai o insensato e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então, está muito claro que Salomão, quando escreve aqui, ele chama a atenção da simplicidade do homem, mas ele tem que ter inteligência para poder enxergar aquilo que está nos cercando, que quantas vezes nós vemos pessoas tomando proveito disto, levando a roda de escarnecedores, ridiculando o indivíduo, porque ele não alcança um certo entendimento. Eu lembro, logo assim que eu comecei a caminhar na igreja, tinha um diácono que tinha essa simplicidade. E quantas vezes eu vi aquele homem cometer falhas dentro daquela simplicidade, falta de conhecimento, que todos zombavam daquele homem, um senhor já de idade, e falava certas coisas que até escandalizavam. E Salomão, ele, por certo, ele quis chamar a atenção deste tipo de pessoa. Então, quando vinde, comei do meu pão e bebei vinho que tenho misturado. Então, é os banquetes que os homens, vamos colocar um entre parênteses aqui, homens, né, entre parênteses, que não são totalmente do bem, que sempre têm a intenção de ridicularizar alguém. E basta uma pessoa nesse sentido para ser aquele instrumento de zombaria entre os demais. E nós não devemos ser assim. Sim, nós temos que ter uma simplicidade, mas dentro da humildade de um servo, de um homem, de um ser vivente honesto. E que não
dá lugar para escarnecimento das nossas vidas. E ainda Provérbios 14, verso 15, diz assim: ó simples, dá crédito a cada palavra, mas prudente, atenta para os seus passos. Então ele aqui ainda continua chamando a atenção, e depois nós vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 22, que vai acabar de coroar este pensamento que nós estamos expondo nesta conversa, nesta palestra, chamando a atenção do homem simples. Então vamos repetir o capítulo 14, verso 15, que diz assim: ó simples, dá crédito a cada palavra. Quer dizer, aquele pensamento, aquele ensinamento que Jesus disse: observa tudo e retém só o que é bom. Ó simples, dá crédito a cada palavra, mas prudente. Então tem que ser prestando atenção a tudo, mas com prudência, não abrindo a boca para não ser ridicularizado por muitos homens que nos cercam. Mas prudente, então ele chama a atenção, mas vai com prudência. Não se mostra-se uma pessoa simples, mas não boba. Porque o simples, ele pode ter esta conotação de uma pessoa indouta, uma pessoa que não é indouta, uma pessoa que não tem conhecimento, aquela pessoa que é ignorante, que se ignora de tudo, não tem conhecimento de nada. Atenta para os seus passos. Então, vê em que caminho nós estamos caminhando, conduzidos por quem que nós estamos sendo conduzidos. Então nós precisamos de atentar para este detalhe este muito importante. E agora voltando em Provérbio 1, verso 22, diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Então ele chama a atenção, até quando vai continuar nessa postura de sem conhecimento, acreditando em tudo que falam? Eu coloco desta maneira: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores. Então ele chama a atenção dos dois lados aqui. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Então ele chama a atenção tanto do simples como daquele que está tirando proveito para fazer aquele irmão que muitas das vezes, uma pessoa bondosa, mas por não prestar atenção e falar coisas que sem pensar, ele é escarnecido no meio daquela sociedade que vive. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, quando o indivíduo age desta maneira, diminuindo o seu semelhante, ele está agindo como um louco. Ó vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Então, é bem claro aquilo que nós falamos. Por que nós escolhemos este texto de Provérbios? Porque ele fala muito direto dentro do assunto que nós queremos chamar a atenção para alguns irmãos que estão despercebidos. Só porque o indivíduo falou em Deus, ele é muito bom, ele é um santo, mas na realidade ele está sendo como uma serpente, aquela serpente lá do Éden. E no final desta palestra nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a atenção deste assunto bem claramente lá nas suas cartas. E agora vamos voltar mais atrás um pouquinho, Salmos
19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a todos aqueles que estão, Senhor, não vai, suplica ao Senhor, Senhor, me dá entendimento, para que eu não seja instrumento de zombaria entre os homens que não são os de boa vontade. Então, o salmista, ele chama atenção claramente nisso, assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel. Então, tudo aquilo que ele promete, aquilo que ele vai cumprir, e dá sabedoria aos simples. Não temos entendimento de uma coisa. Eu lembro uma vez, meditando no capítulo 19 de Juízes, li ali várias vezes, não consegui entender. Então eu supliquei ao Senhor para me dar entendimento sobre aquele assunto, que é uma história até muito tenebrosa, e eu consegui alcançar muitas coisas espirituais dentro daquele texto. Depois de oração, de uma súplica ao Senhor, ele nos esclareceu. Então, quando a pessoa também é aquele que não consegue alcançar entendimento, ore ao Senhor. Busca quem tem para dar. E vai enviar pessoas para estar ali ensinando de uma maneira correta. Aí vejo algumas pessoas, eu não tenho entendimento da sua palavra, mas nós só conseguimos alcançar entendimento da palavra quando a entendemos espiritualmente, porque ela é uma palavra para nos instruir espiritualmente, com um grau bem mais elevado do que a vida social carnal que nós temos aqui. E ainda Salmo 119, verso 130, diz o seguinte: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, quando o salmista estava escrevendo, ele estava reconhecendo uma grande dádiva que tem da parte de Deus para com o homem, de dar entendimento àqueles que não tinham entendimento. E agora vamos entrar nas cartas de Paulo em Romanos 16, verso 18, que vai nos abrir mais o entendimento, ainda confirmando todo este pensamento e a maneira como o salmista relata isto aqui para buscar conhecimento no Senhor. O apóstolo Paulo também, ele afirma isto nas suas cartas. Romanos 16, verso 18. Porque os tais não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suave palavras e lisonjeias engana-os de simplicidade. E Paulo vai explicar isto claramente, inclusive no versículo, nos dois versículos seguintes, três versículos seguintes que nós colocamos aqui para meditar. Olha, Romanos 16, verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que podem estar lá dentro da igreja, falando palavras bonitas e tudo, mas que tiram aqueles irmãozinhos simples para fazer roda de graça no meio dos outros, eles não estão com o coração sincero em servir ao Senhor. Então, Paulo, ele fala bem claramente: mas ao seu ventre, quer dizer, ao seu regozijo carnal
que eles fazem tais coisas. Com suaves palavras, muitas das vezes são palavras, pregações até comoventes e tudo, mas na hora de querer ridicularizar o seu irmãozinho que não foi privilegiado com conhecimento, eles fazem aqueles irmãos ficar envergonhados e tudo. E Paulo chama atenção também para esses irmãos que não têm entendimento, tem essa simplicidade de não ter entendimento, eles são muito fáceis em ser manipulados e são fáceis também de ser enganados. Palavras lisonjeas engana os de simples. Então eles são mais fáceis para enganar, quando o homem tem esta conduta. Diferente do Senhor Jesus. Há poucos dias nós trouxemos aqui uma palavra que é falando sobre a simplicidade de um rei. Hoje nós estamos falando da simplicidade de um homem, do homem, que é o oposto da simplicidade do rei. E o apóstolo Paulo também chama a atenção por esta simplicidade de Cristo. 2 Coríntios 1:12 diz assim: porque a nossa glória é esta, de que com simplicidade e de sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e momentos convosco. Então, o que Paulo está falando isso? Olha, nós, pela nossa capacidade humana, nós nunca vamos ter com toda a plenitude o entendimento de Deus. Mas é pela graça de Deus que nós alcançamos isto. Não é porque somos mais sábios do que ninguém, mas é porque nós abrimos espaços nos nossos corações para que o Espírito Santo habite em nós e vai nos instruindo dia após dia. Então, e ainda a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que vamos repetir para termos o melhor entendimento. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, vamos parar aqui e alcançar. Eva foi ali com uma simplicidade. Quando a serpente ela fala trocado aquilo que Deus tinha decretado para aquela família, ela relata: não, Deus falou assim, 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 que nós podemos comer de tudo no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comemos, para que não morramos. E a serpente ali enfia aquela mentira, com palavras suaves, astuciosa, e engana aquela mulher. Com as suas astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Então é fácil aquela pessoa, o apóstolo Paulo chama a atenção disso, aquela pessoa simples demais, que acredita em tudo que está vendo, em tudo que está ouvindo, ela é mais fácil ser manipulada, é mais fácil ser enganada, ainda servindo de instrumento de zombaria dos demais. Os vossos sentidos
Então, ele chama, pode ser corrompido os vossos sentidos. Quer dizer, o seu entendimento, ele pode ser levado para um outro campo que só vai te dar prejuízo. Então, no restante do versículo, ele chama a atenção, e a parte da simplicidade que em Cristo. Então, ele consegue anular aquela simplicidade de Cristo que fala da humildade do servo, e o homem acaba não entendendo e vai virar instrumento na mão da serpente, porque os tais que agem desta maneira são semelhantes à serpente. E para encerrarmos esta conversa de hoje, está em Colossenses 3,12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aí ele dá toda a instrumentação para que nós possamos estar livres dessa simplicidade humana que só vai dar prejuízo. E Paulo dá toda a receita aqui. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Santos, quer dizer, separados. Então, separado para servir o Senhor, não é para estar servindo homens, e homens usados pelo espírito maligno. E amados, quer dizer, uma pessoa amável, a pessoa que é amável, ele vai acabar sendo amado também. Amados de entranha, quer dizer, todo indivíduo ele só exala a bondade. E misericórdia, quer dizer, se compadecer dos demais, assim como Deus nos compadeceu de nós. De benignidade, quer dizer, misericórdia e de benignidade. Nós temos a necessidade de ser uma pessoa bondosa, não aquela pessoa rancorosa, que o cara nos ofende, na mesma hora queremos tirar até a vida do indivíduo, privar ele de alcançar uma libertação. Aí ele fala humildade. Agora, esta humildade que está aqui em Colossenses 3,12 é a humildade que nós vimos em Cristo Jesus. Não é a humildade daquela pessoa simples, sem conhecimento, que não tem conhecimento de nada, aceita tudo que falam com ele. Essa humildade aqui, ela fala daquela humildade que nós precisamos dela para a nossa santificação. Aí vem outra coisa muito interessante que nós precisamos estar buscando, é mansidão, que muitas das vezes a nossa natureza carnal, ela não deixa que nós tenhamos esta mansidão. E longanimidade. Jesus está demorando voltar? Vamos esperar com paciência, porque a vitória vai ser certa. E dentro deste contexto que nós estamos hoje relatando, que é a diferença da simplicidade do homem com a simplicidade do rei, porque cada uma dessas simplicidades, a simplicidade de Jesus leva a simplicidade do evangelho que nós conseguimos alcançar. A simplicidade do homem é aquela que leva as rodas dos escarnecedores, que levam também é muito fácil ser enganado, e leva também o grande risco de entrar num caminho errado, um caminho que não leva à salvação eterna. E vamos estar agradecendo ao nosso Deus por mais esse privilégio de falar sobre este assunto. Sempre tenho falado que eu tenho entrado
aberto esse canal não é para mim ficar famoso, não tenho, sinceramente, não tenho intenção disso, não me move em nada isto, nem para ficar rico, porque eu velo muito para aquela palavra, dá de graça o que recebeu de graça, e assim como o Espírito Santo traz esses conhecimentos gratuitamente, eu quero expressar também gratuitamente. A única coisa que eu peço àqueles que ouvem estas mensagens, confesso que muitas das vezes, até com certas falhas que nós como homens, erramos, mas eu peço ajuda para divulgar estas mensagens, porque o que eu falo tudo dentro da palavra, em texto, por isso que eu faço questão em buscar lá no Velho Testamento, em trazer as cartas que são o Novo Testamento que Jesus deixou para os discípulos, instruir a igreja dos últimos dias, que somos nós que estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Então, pedi uma ajuda a todos que tiverem posse, passa para outra pessoa. Porque nós temos desejo de divulgar este evangelho, porque Jesus só vai voltar quando este evangelho do reino for divulgado a todo mundo. Nós glorificamos ao Senhor neste momento por mais esta oportunidade de falar do grande amor de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações para chamar a atenção dos demais. Nós só queremos aqui agradecer o Senhor no nome do teu Filho amado, Jesus.